meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação e os tipos de rochas. Nós já vimos que no interior da Terra existe o manto e o núcleo externo, que é formado por um material pastoso que se encontra em uma temperatura elevada e uma pressão também elevada, que é o motivo por ele estar nesse estado físico, né? E que esse material, no estado pastoso, chama-se magma. O fluxo de calor que é gerado dentro dessas camadas, a essas temperaturas e essa pressão, faz muitas vezes com que esse material seja expulso para fora, ocasionando dessa forma as atividades vulcânicas, ok? E quando esse material ele ainda está no interior da Terra, ele é chamado de magma, e depois que ele é expelido para fora, para a parte externa da crosta terrestre, ele passa a se chamar lava. Quando esse magma entra em contato com o ambiente externo, a temperatura do ambiente externo é muito mais baixa do que a temperatura na parte interna da Terra. Então, esse magma, ou seja, essa lava que já foi expelida, né, vai se resfriar e vai solidificar, originando as rochas. Portanto, as rochas se formam dessa solidificação da lava, ou então, antes do magma ser extravasado para fora, ele também pode sofrer uma cristalização ainda no interior da crosta, e isso também vai formar as rochas internas. E de acordo com a origem das rochas, ou seja, de como elas são formadas, elas são classificadas em 3 tipos. O primeiro das rochas que nós vamos ver são as rochas magmáticas ou ígneas, que são aquelas formadas, né, da solidificação do magma vulcânico dentro da crosta terrestre ou a solidificação da lava após a expulsão, né, para a parte externa da Terra. Aqui nós temos um exemplo de rocha magmática, que é o granito. O granito ele é uma rocha formada dentro da crosta terrestre. Então, o magma ele é solidificado ainda no interior da Terra, formando então esse tipo de rocha. Esse tipo de rocha ele é muito comum para ser usado em construção civil, né? Tanto na parte de pavimentação, como na parte de decoração de revestimentos. Aqui no caso, um exemplo, né? O granito é utilizado para fazer cubas de pia, ou pode ser utilizado também para fazer pisos, né? Ou então bancadas de armários, bancadas de mesas, né? Então, é um tipo de rocha muito utilizado nessa área da construção civil. Pode também ser utilizada na parte de decoração, né? Onde são feitas peças de decoração aí para as casas. Outro exemplo também que nós temos é o basalto. A diferença entre o basalto e o granito é que o basalto ele já é uma rocha formada no exterior da crosta terrestre, tá? Então ele é formado pela solidificação da lava que já foi expelida ali pelo vulcão. O basalto também é muito utilizado na pavimentação de vias públicas, né? Formando aí as ruas, aquelas ruas, né, de paralelepípedos que a gente conhece, e também na ornamentação de fachadas e para fazer também decoração, em peças de decoração. Existe um tipo de rocha que se forma quando a solidificação, o resfriamento acontece muito rapidamente. O granito e o basalto são rochas formadas pelo resfriamento lento
do magma ou da lava vulcânica. Isso faz com que os minerais, os elementos que compõem essas rochas tenham um certo tempo ali para sofrer um agrupamento, um rearranjo mais ordenado. Então, as rochas ali, elas não têm muitos espaços não existe muito espaço entre esses minerais, né? Já quando a rocha ela é solidificada, ela é resfriada de uma forma muito rápida, como é o caso aqui que a gente está vendo, né? Dessa lava caindo no oceano, isso faz com que não haja tempo para que esse rearranjo entre os minerais seja ordenado. Então, por isso que a rocha fica com esse aspecto poroso, né? Parece que está cheio de buraquinhos na pedra, na rocha, desculpe. Nós temos um exemplo desse tipo de rocha que é a pedra pómez. A pedra pómez é um tipo de rocha magmática que teve um resfriamento muito rápido e tem a formação dessas vesículazinhas, né, desses buraquinhos. Ela é muito utilizada como um abrasivo, como uma lixa, né? E utilizada também normalmente pelas mulheres, né, para lixar a parte de baixo da sola do pé, né, para retirar a pele morta ali, né, que fica na parte do calcanhar, na parte de baixo ali da planta do pé, ok? Outro tipo de rocha que nós temos é a rocha sedimentar. Ela é uma rocha formada por restos de outras rochas, sedimentos de outras rochas, ou também restos de seres vivos, ou outros tipos de materiais. Então, essas rochas elas são formadas porque esses restos de materiais são transportados pelo vento ou pela água, esses sedimentos, né, de outras rochas ou outros materiais, e esses sedimentos vão sofrendo sobreposição, né, vão se sedimentando naturalmente, formando aí camadas. A gente consegue observar aqui nessa imagem que existe uma ordem bem definida de camadas, né? Justamente por essa sobreposição natural aí de sedimentos que formam essas rochas. Depois que esses sedimentos se sobrepõem, devido a processos físico-químicos de pressão, de temperatura, né? Esses sedimentos vão originar esse tipo de rocha, ok? Um exemplo que nós temos aqui é o arenito. O arenito ele é formado pelos sedimentos da areia, né? A sedimentação de grãos de areia. Então, grãos de diversos tamanhos, né? E eles vão se sobrepondo em camadas e com a ação da pressão e de temperaturas elevadas, esse tipo de rocha vai sendo formado em camadas, tá? E esse arenito, ele é muito utilizado também para revestimento de fachadas, né? De casas, de muros, de paredes internas também. E também por ele ser uma rocha bem abrasiva também, mas não derrapante, né? Ela é mais áspera, é muito utilizado para pisos em volta de. Outro exemplo de rocha sedimentar que nós temos aqui é o calcário. Essa rocha é constituída de carbonato de cálcio e a partir dela a gente consegue ter o cal, que é um tipo de sedimento utilizado muito também na construção civil. Uma outra finalidade, uma outra função que essa rocha também traz agora para a agricultura é que é um tipo de elemento que ajuda a corrigir o pH do solo. Quando o solo está muito pobre ou ele está muito ácido, isso não é bom para a plantação. Então, eles utilizam esse pó, né, de calcário, eles espalham isso no solo para corrigir essa acidez em excesso desse solo e ajudar a fazer com que o solo tenha novamente, né, os seus minerais, que se torne novamente um bom solo para plantar,
tá? Um outro fato que acontece, né, com relação a esse calcário é que muitas vezes em grutas se formam aquelas estruturas pontiagudas, né, que a gente conhece como estalactites, que são de cima para baixo, e as estalagmites, que é de baixo para cima. O que acontece? Elas se desenvolvem porque existe infiltração nessas grutas, né? E essa água que se infiltra, ela contém esse calcário dissolvido. E na presença do ar, esse calcário vai precipitar. Então, com o gotejamento, que começa lá do teto da gruta, vai formando inicialmente as estalactites, que formam as de baixo, né, as estalagmites, até que elas se unam num ponto de uma coluna. Então, vai pingando lá de cima, vai formando a estalactite, mas também vai pingando embaixo, né? E as de baixo para cima, que são as estalagmites, vão subindo, né? Vão crescendo, e as estalactites vão descendo, até que elas se encontram ali e formam essas colunas, tá? E o terceiro tipo de rocha é a rocha metamórfica. Quando a gente fala em rocha metamórfica, a gente lembra de uma palavrinha que com certeza a gente já ouviu antes, que é metamorfose, né? Então, essa metamorfose que acontece de uma rocha que já existe, ou seja, é a transformação de uma rocha pré-existente. Você tem uma rocha, por exemplo, magmática, que sofre uma transformação, uma metamorfose, se transformando num outro tipo de rocha, certo? Então, é como se a gente lembrasse de uma lagarta, né? A lagarta, ela se chega num momento ali do seu ciclo de vida, ela vai formar um casulo, dentro desse casulo vai sofrer uma transformação de toda a sua estrutura física, né? Tanto de patas, como das asas, como do aparelho bucal, que vai ser transformado completamente para outro tipo, né? Então, e quando ela sai desse casulo, ela sai totalmente diferente do que ela era quando ela entrou, né? E com a rocha metamórfica é a mesma coisa. Então, por exemplo, você tinha ali uma rocha sedimentar, né? Toda formada de sedimentos, através de uma pressão muito elevada, uma temperatura muito elevada novamente, né? Porque esses dois fatores aí é que ajudam a formação das rochas, dos três tipos de rocha, né? Mas essas rochas, então, sofrendo novamente uma ação de pressão elevada e temperatura elevada, faz com que ocorra uma transformação completa ali no rearranjo dos minerais e dos elementos que formam aquela rocha, transformando essa rocha, no caso do nosso exemplo sedimentar, em uma rocha metamórfica. Vamos ver alguns exemplos aqui? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o calcário, que é uma rocha sedimentar, a gente acabou de falar dela ali, né? Quando esse calcário sofre uma pressão e uma temperatura muito elevada lá no interior da Terra, ele vai se transformar no mármore. Esse mármore que vai ser utilizado também para revestimentos, utilizado até para fazer esculturas, para fazer peças de decoração, para fazer bancadas, né, de armários, de cozinha, tá? Um segundo exemplo é o arenito, que nós também já vimos, né? Também uma rocha sedimentar. Quando esse arenito ele sofre a ação da pressão e da temperatura elevada, ele vai se transformar no quartzito, ok? A gente tem aqui um terceiro exemplo, que é o argilito, também uma rocha sedimentar, né? Formado por sedimentos de argila, tá? Essa argila, na verdade, vão ser sedimentos do granito, né? Então, o granito ele vai sofrer essa decomposição, vai sofrer essa erosão e vai formar esse sedimento de argila. Essa argila vai se depondo, né, em camadas, vai formando, né, vai se sedimentando em camadas ali e vai formar esse argilito. Esse argilito sofrendo
a ação da pressão e da temperatura elevada, vai sofrer uma transformação físico-química, se transformando no xisto, tá? E o granito, né, que também nós já vimos lá no início dos exemplos das rochas magmáticas, ao sofrer essa transformação, se transformar em uma rocha metamórfica, vai dar origem ao gneiss, tá? Então, aqui a gente teve alguns exemplos, né, de rochas ou sedimentares ou magmáticas que se transformaram em outras rochas daí metamórficas, ok? Então, nessa aula, nós pudemos entender como essas rochas são formadas, né? O que tem a ver o material do interior da Terra para a formação dessas rochas que nós conhecemos, e também podemos conhecer um pouco dos tipos de rochas, dos 3 tipos de rochas que nós vimos, e conhecer também as mais usadas e para que elas são usadas, ok? Espero que você tenha gostado desta aula, que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem para mim, ok? Um beijo e até a próxima aula.